Olá pessoal, eu sou Marcelo Spalding e este é o canal Formação de Escritores e hoje vou falar sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem é aquele conteúdo que na escola todos nós estudamos, muito cedo ainda. Talvez seja o primeiro conteúdo que venha na gramática escolar. Mas nós odiávamos esse conteúdo porque quando estávamos na escola, éramos obrigados a decorar os nomes, decorar o que é uma sinépse, o que é uma metonímia, o que é uma metáfora, para depois aplicar numa prova. Então ali importavam mais os conceitos. Agora, pensando como escritores, como pessoas que querem escrever, como aspirantes a escritores, o que nos importa mais é o que dá para fazer com a linguagem. A linguagem é muito mais solta, é muito mais livre do que alguns imaginam, ou até do que alguns defendem. Quando se fala, por exemplo, embarcar num avião, nós temos aí uma figura de linguagem, porque embarcar vem de barco. Mas não está errado desembarcar do avião. É simplesmente uma liberdade que a língua toma, uma evolução da língua a partir do seu uso. Então, vamos ver agora as figuras de linguagem, algumas dessas figuras, pensando como escritor, pensando no que eu posso fazer no meu texto a partir das figuras de linguagem. É uma forma muito mais eficiente e muito mais agradável de se olhar para um conteúdo tão importante e tão antigo. Essas figuras remontam à época grega, ao tempo de Aristóteles, 300 anos antes de Cristo. E é por isso que muitos desses nomes preservaram a grafia ou preservaram a etimologia grega, como catacrese, etc. Vamos começar pela sinestesia. E para explicar cada figura de linguagem, eu trouxe aqui trechos do poema Morte do Leiteiro, do Carlos Drummond de Andrade. Então vamos ler um trechinho, vamos ler uma estrofe desse poema. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Essa é uma das estrofes mais bonitas, considerada uma das melhores estrofes da literatura brasileira. E essa imagem do leite com o sangue se tocando na aurora, formando aquela cor laranja da aurora, ela é uma imagem muito sinestésica, porque além de falar da cor, ela também remete ao paladar, ao leite. Ela também remete ao tato, porque as cores estão se tocando. Então, a sinestesia é quando nós mesclamos diferentes sentidos na nossa frase. A luz crua da manhã. Luz é visão, crua é paladar. Então, quando nós conseguimos misturar visão, audição, tato, olfato, paladar, nós temos um exemplo de sinestesia. Não é uma frase incoerente. Não é incoerente eu dizer a luz crua da manhã. É uma figura de linguagem chamada a sinestesia. Quando bem feito, funciona e torna o texto mais poético, mais livre. A próxima figura de linguagem é a personificação ou prosopopeia. Sua lata, suas garrafas, seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho. Na mão a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo. O revólver da gaveta soltou para sua mão. Notem aqui que nós temos as latas e as garrafas dizendo aos homens no sono. Muitas vezes, num vestibular, por exemplo, o avaliador pode considerar isso uma incoerência. Como assim as latas vão dizer algo? As latas não podem dizer nada. Mas aqui nós temos a figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia, que é atribuir ações humanas, atribuir valores humanos, ações humanas aos objetos. O Drummond usa em 3 passagens, pelo menos. Então, neste primeiro trecho, nesse segundo trecho, em que a garrafa branca não tem tempo de dizer. A garrafa branca é o sujeito do verbo dizer, mas claro que aqui é uma metáfora. E no terceiro, o revólver da gaveta saltou para a sua mão. Ao invés de Drummond escrever que o homem pegou o revólver na gaveta, ele inverte e coloca o revólver como sujeito. O revólver saltou para a sua mão. Então aqui nós temos exemplo de personificação ou prosopopeia. A hipérbole é muito conhecida quando se fala em hipérbole, aquela música do Cazuza, a música das 1000 rosas roubadas, exagerado. Aqui nós trouxemos um exemplo do poema do Drummond para manter a coerência. E veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca, para todos criarem força na luta brava da cidade. Notem que aqui há um certo exagero. Esse exagero é exagero poético, exagero proposital. Do último subúrbio trazer o leite mais frio, mais alvo da melhor vaca, para todos criarem força. Esse exagero vai ter uma função na narrativa depois, pois nós nos apegamos a esse personagem que acaba sendo morto por um tiro, daí a morte do leiteiro.
Então, a hipérbole é o exagero. A hipérbole é o exagero transformado em figura de linguagem. Vale lembrar que a figura de linguagem é assim como o remédio. A diferença do remédio e do veneno é a dose. Às vezes, esse exagero pode parecer piegas, pode parecer clichê. Nós temos uma outra figura de linguagem, que é repetição de palavras, que por vezes, quando mal usada, se torna um problema no texto, atrapalha o texto. Então tem que ter esse cuidado com a figura de linguagem, porque a dose é tão importante quanto o uso consciente da figura. Saber usar a dose certa, testar isso com os leitores.